Bom, gente, nessa aula nós vamos continuar com o salário de benefício. Nossa, mas tantas aulas, é porque o salário de benefício é um assunto muito grande. Nós já vimos na lei, não é? No artigo 28 da Lei 8.213, né? Começam as disposições sobre o salário de benefício. Já vimos no regulamento, tá? A partir do artigo 31 vocês encontram disposições sobre salário de benefício, tá? Já sabemos que a partir dos salários de contribuição devidamente atualizados, calculamos o salário de benefício, aí vamos verificar os percentuais previstos na lei para aplicar no salário de benefício e obter o valor da renda de benefício, tá? Então isso aqui vai ser sempre uma constante nas nossas conversas. Salário de contribuição gera salário de benefício que gera renda. Na instrução normativa, as primeiras disposições tratam de período básico de cálculo. O que é período básico de cálculo? É o período em que são apurados os salários de contribuição utilizados no cálculo do salário de benefício. Então, últimos 36 meses era, né, no período anterior à Lei 9876, todo o período contributivo, né, todo o período a gente escolhe 80%. Então, qual é o período básico de cálculo? É todo o período onde eu vou buscar 80% dos meses, né, com os maiores salários. Então, posso dizer também que temos casos em que o período básico de cálculo se inicia em julho de 94 em diante. Então, é um intervalo no qual serão buscados os salários de contribuição do segurado para efetuar o cálculo do seu benefício. Então, antes nós fazíamos a média aritmética simples dos últimos 36 salários, apurados em período não superior a 48 meses. Então, eu tinha, né, um período básico de cálculo de 36 meses, onde eu encontrava 36 salários. Se eu não encontrasse nesses últimos 36, eu ainda tinha como expandir esse período básico de cálculo, de modo que em 48 meses antes do requerimento eram buscados 36 salários. Hoje nós temos, tá, o período básico de cálculo como sendo todo o período contributivo, porque o benefício ele vai ser calculado fazendo-se a média dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Tá? Lembrar que em alguns casos é essa média multiplicada pelo fator previdenciário, em que casos a aposentadoria por tempo de contribuição e opcionalmente na aposentadoria por idade. Então essa mudança do período básico de cálculo dos últimos 36 salários de contribuição, passando a ser todo o período contributivo, é alguma coisa que nós temos aqui, né, encontramos na Lei 9876. Tá? E por que a Lei 9876 pôde determinar essa mudança no período básico de cálculo dos benefícios? Porque a emenda constitucional número 20 desconstitucionalizou o cálculo de benefícios quando retirou do artigo 202 a disposição de que dever-se-ia fazer a média dos 36 salários. Hoje o artigo 202 trata de previdência complementar com a redação dada aí pela emenda constitucional número 20. Então temos também que o segurado que ingressou no regime geral até 28/11/99, véspera da publicação da Lei número 9876, o período básico de cálculo vai ser de julho de 1994 em diante. Então, utilizamos salários desde julho de 94, escolhendo 80% do período, né, com os maiores salários. Então, o segurado que ingressa no regime geral a partir de 29/11/99, quando já publicada a Lei número 9876, vai ter o seu período básico de cálculo como sendo todo o período contributivo, e nesse período eu escolho 80% com os maiores salários. O artigo 158 da Instrução Normativa número 45, ele diz como é que se fixa esse período básico de cálculo. Então, existem, né, vários delimitadores no sentido de definir, tá, dependendo do momento, dependendo do momento dos cumprimentos dos requisitos,
qual vai ser o período básico de cálculo. Então, de acordo com a data do afastamento da atividade ou do trabalho, pode ser fixado de acordo com a data da entrada do requerimento, com a data da publicação da emenda 20, com a data da publicação da Lei 9876 e com a data da implementação das condições necessárias à obtenção do benefício. Então, para fixar esse período básico de cálculo, PBC, período básico de cálculo, não interessa quando alguém vem pedir uma aposentadoria especial, se no momento do requerimento a pessoa está exercendo atividade sujeita a condições especiais. Essa pessoa pode ter exercido a atividade sob condições especiais, tá, e vir requerer o seu benefício num momento adiante. Desde que ela, quando exercia atividade sob condições especiais, tenha implementado aquele número de anos com exposição a agente nocivo, 15, 20 ou 25, não há problema se ela vá requerer no momento posterior, até quando ela está exercendo uma outra atividade, que não esteja exposta a agentes nocivos, não esteja, né, sujeita a condições especiais. Então, no período básico de cálculo do auxílio-doença, inclusive quando esse auxílio-doença, né, decorre de acidente de qualquer natureza, o segurado que tenha atividades concomitantes e se afasta em mais de uma, qual vai ser a delimitação do período básico de cálculo? Tá? Se ele é empregado e contribuinte individual, tá? Eu vou considerar a data do afastamento do trabalho dele na condição de empregado, tá? Se ele é empregado, tá? E tem mais de um vínculo empregatício, eu vou considerar a data de afastamento do, vamos dizer assim, do último afastamento. Ele tem 2 empregos, tá? E ele, então, se afasta de um, depois ele se afasta de outro. Eu vou considerar a data, né, do último afastamento para a concessão do auxílio-doença. Bom, em caso de pedido de reabertura de CAT, o que é isso? Nós já vimos que existe a tal, né, da CAT reabertura. Um indivíduo sofre um acidente, tá, de trabalho, é feita a comunicação desse acidente através de uma CAT inicial. Adiante, ele, né, fica afastado, depois volta ao trabalho, aí ele tem uma recaída ainda por conta, tá, do acidente, faz-se uma CAT de reabertura. Então, em caso de pedido de reabertura de CAT, com afastamento inicial até 15 dias consecutivos, o período básico de cálculo será fixado em função da data do novo afastamento. Esse caso é o seguinte: quando o indivíduo tem uma recaída num período de 60 dias do retorno da atividade, tá? O que acontece? Reabre-se o benefício anterior. Se ele tiver essa recaída depois desse período, ele retornou há mais tempo e ele tem uma recaída, a empresa voltará a ser obrigada a pagar os 15 dias. E só vai o INSS pagar o auxílio-doença depois que a empresa pagar esses 15 dias. Então, se é um caso onde o indivíduo, né, teve recaída, tá? Foi feita a CAT reabertura, mas num momento em que a empresa estava novamente obrigada a pagar os 15 dias, nós vamos considerar, para definir o período básico de cálculo, tá? Essa nova data de afastamento. Então, eu considero a nova data de afastamento, eu vou olhar para trás, tá? E verificar quais são os salários de contribuição, sendo que o período vai até a data desse novo afastamento. Bom, no caso de auxílio-doença, em que o segurado possui mais de um afastamento, dentro de 60 dias em decorrência da mesma doença. Então, ele adoece, tá? E ele vai, por exemplo, fica de auxílio-doença, volta a trabalhar, tem uma recaída, de novo auxílio-doença, ou seja, é uma recaída onde não se passaram 60 dias do primeiro retorno à atividade. Então, ele teve aqui, né, uma situação de auxílio-doença, bem aqui, tá? Nesse momento aqui, existe retorno à
atividade. Aí ele tem uma recaída aqui novamente. Recaída, tá? E ele volta a ter direito a auxílio-doença, né? Nessa recaída. Então, no caso de auxílio-doença, que o segurado possui mais de um afastamento dentro de 60 dias, tá? E aqui, entre o retorno e essa recaída, não transcorreram mais que 60 dias. Então, ele vai voltar para o mesmo auxílio-doença que ele estava antes. Então, é a mesma doença, recaída da mesma doença dentro de 60 dias, ele vai ter uma reabertura do auxílio-doença anterior, não vai se tratar de concessão de novo auxílio-doença. Então, é esse o caso. Como é que eu vou fixar o período básico de cálculo? Em função do novo afastamento, quando tivesse afastado inicialmente 15 dias consecutivos, retornando à atividade no 16º dia. Então, pode acontecer o seguinte, vamos ver se eu deixei uma telinha em branco aqui. Não, nós vamos ver se a gente consegue explicar aqui. Então, assim, o indivíduo, ele pode muito bem adoecer, aí ele é empregado, ele tem problema de doença, ele fica 15 dias afastado e no 16º dia ele retorna à atividade. Aí ele tem recaída. Então, ele está aqui trabalhando, retornou à atividade e num período de menos de 60 dias, ele fica doente de novo, tá certo? Mesma doença, teve uma recaída, tá? E ele não chegou nem a entrar no auxílio-doença. A outra situação seria assim, quando ele teve o pagamento pela empresa, continuou doente, foi para o auxílio-doença, teve alta, voltou à atividade, teve uma recaída. Então, tanto pode acontecer do indivíduo ficar doente, ter os 15 dias da empresa e voltar no 16º dia, sem precisar ir para o INSS em busca de seu auxílio-doença, quanto pode acontecer de ele ter os 15 dias pela empresa, precisar do auxílio-doença, recebe auxílio-doença, volta a trabalhar e tem recaída. Então, como é que eu fixo o período básico de cálculo? Ele se afastou, nesse inciso 1, tá? Tirou os 15 dias, certo? Se afastou inicialmente 15 dias consecutivos, voltou a trabalhar no 16º dia, e aí tem nessa recaída, vai para o auxílio-doença. Para calcular esse auxílio-doença, eu tenho que demarcar o período básico de cálculo. Então, esse período básico de cálculo para a concessão do auxílio-doença vai ser quando do novo afastamento que gerou o auxílio-doença. Então, vamos lá. 15 dias a empresa paga. 16º dia o indivíduo volta a trabalhar. Quando ele está uma semana trabalhando, ele tem uma recaída pelo mesmo problema, mesma doença, aí ele vai para o INSS e tem o auxílio-doença. O período básico de cálculo vai ser demarcado tendo em vista a data desse momento que ele se afastou, tá, da empresa para requerer o auxílio-doença. Então, o período básico de cálculo, eu vou olhar daí para trás, da data do afastamento, o período todo anterior e buscar os salários para calcular esse auxílio-doença. Agora, quando ele tivesse afastado inicialmente por período inferior a 15 dias, tá, o que vai acontecer? O indivíduo ficou doente, é empregado da empresa, ficou doente 10 dias. A empresa que paga. Quando chegar no 11º dia, ele chega na empresa, fiquei bom, quero voltar a trabalhar. Volta a trabalhar no 11º dia e quando é uma semana depois, mesma doença faz com que ele se afaste. Quem paga o afastamento? Primeiro, a empresa vai ter que completar os 15 dias. Ela já havia pago 10, nesse novo afastamento ela paga mais 5, certo? Completa os 15. Quando completar os 15, ainda que não consecutivos, 10 aqui, 5 depois, tá? Nós vamos ter o auxílio-doença concedido só depois que a empresa completar os 15 dias. Aí o que vai acontecer? Esse auxílio-doença vai ser calculado tendo em vista, tá, a data do afastamento após terminarem os 15 dias, ainda que não consecutivos, pagos pela empresa. Bom, são utilizadas a qualquer tempo as remunerações ou as contribuições constantes no CNIS para formar o período básico de cálculo e apurar salários de contribuição. Muito bem.
Se não estiver no CNIS as informações, não estiverem no CNIS as informações sobre contribuições ou remunerações, como é que se vai formar o período básico de cálculo se os dados não estão naquele banco de dados que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais? Para o empregado e o avulso, nos meses correspondentes ao período básico de cálculo em que existiu o vínculo, mas não tiver remuneração, nós vamos considerar o valor do salário mínimo. Então, lá naquele mês consta que ele tinha um emprego na empresa X. Existe um vínculo registrado, tá? Mas não existe salário ali especificado. Então, comprovou a existência de vínculo e não comprovou a existência de remuneração, considera-se que para aqueles meses o salário de contribuição de cada mês será o salário mínimo. E, obviamente, que isso não impede o segurado de solicitar revisão, comprovando o valor das remunerações que estão faltando, observando o prazo decadencial. Então, para o empregado doméstico, nos meses correspondentes ao período básico de cálculo, onde eu deveria encontrar, né, os salários, tem vínculo e não tem remuneração, eu vou considerar que naqueles meses onde existe registro de vínculo, mas não de remuneração, que o salário de contribuição dele também é, naqueles meses faltantes, o salário mínimo. E esse segurado, empregado doméstico, ele também tem direito de pedir revisão, tá? Só que ele, ao pedir revisão, não basta que ele apresente a prova de salários maiores. Ele pode solicitar revisão com a comprovação do efetivo recolhimento das contribuições faltantes efetuado sobre esse valor maior de remuneração. Então, não basta para o empregado doméstico dizer: ei, está faltando o meu salário aí no CNIS, mas eu tenho aqui uma prova na minha carteira que eu recebia, tá, um valor, né, bem superior ao salário mínimo. O salário mínimo era, naquela época, R$500 e eu recebia 1.500, que seria, né, bem maior. O fato de ter uma prova de salário maior não faz com que se mude esse tratamento. Para que naqueles meses onde no CNIS não existe salário de contribuição registrado, só o vínculo sem o salário, tá? Não basta provar que o salário era maior do empregado doméstico, ele tem que provar o recolhimento das contribuições sobre esse salário de maior valor. Para os demais segurados, só vai se considerar, na formação do período básico de cálculo, salários de contribuição referentes aos meses de contribuições efetivamente recolhidas. Lembrando sempre, porém, que no caso do contribuinte individual que presta serviço à empresa, a partir de abril de 2003, cabe à empresa descontar a contribuição dele e recolher. Passa a ter também uma presunção de recolhimento nessa situação. Então, né, aplica-se, né, o disposto no parágrafo 1º, quando da análise de pedido de revisão de benefício ou de reabertura de benefício indeferido para formar o período básico de cálculo. Então, a gente usa os dados do CNIS, e essa lógica de usar a base de um salário mínimo, tá, de também, né, usar como base só aqueles salários de contribuição que geraram contribuição, em alguns casos, nessa situação de análise de pedido de revisão de benefício ou de reabertura de benefício indeferido. Bom, para o segurado oriundo de outro regime de previdência, após a sua filiação ao regime geral, para formar o BPC e apurar, né, o salário de benefício, serão considerados salários de contribuição, né, que geraram contribuição para o regime geral, e também salários de contribuição efetuadas para o regime próprio. Então, quem vem de regime próprio para o regime geral, quando se vai calcular o salário de benefício, eu não vou usar só salários de contribuição, tá, que geraram contribuições para o regime geral. Eu vou usar também, tá, as bases de cálculo das contribuições efetuadas para o regime próprio de onde ele veio. Então, veja, como é que eu vou compor essa base de contribuições para o regime próprio? Do mesmo jeito que se compõe a base salário de contribuição, conforme previsto no artigo 214 do regime, né, do regulamento, né, que diz como é que se tem a composição do salário de contribuição para o regime geral.
no regime geral, no caso de empregada, a remuneração composta por todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados, entre o salário, entre a hora extra, entre o adicional noturno. Então, como é que eu vou trazer a base sobre a qual o indivíduo contribuía para usá-la também para cálculo do salário de benefício? Usando os mesmos limites que eu aplico para formar o salário de contribuição, conforme, né, no artigo 214 do Regulamento da Previdência. Se o período em que o segurado exerceu atividade para o regime geral é concomitante com o tempo de serviço prestado à administração pública, não serão consideradas no período básico de cálculo as contribuições vertidas para o outro regime de previdência. Ora, se são atividades concomitantes, ele contribuía para o regime geral e contribuía para o regime próprio. Eu vou levar em consideração as contribuições e as bases, as remunerações do regime próprio? Não vou, tá? São atividades concomitantes, nem o tempo é somado, nem os salários são somados para cálculo de benefício no regime geral. Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefício por incapacidade, tá? Então, ele teve salários, mas recebeu também auxílio-doença, ou passou um tempo aposentado por invalidez, depois recuperou a capacidade de trabalho. Então, se no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefício por incapacidade, considera-se como salário de contribuição, nesse período que ele recebeu o benefício, o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e nas mesmas bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao salário mínimo nem superior ao limite máximo do salário de contribuição. Então, ele tem, tá? Um mês ele recebeu o salário. No outro mês, ele recebeu uma renda de auxílio doença. No outro mês, ele volta a trabalhar e recebe salário. Tá? Mais adiante, eu tenho que calcular uma aposentadoria para ele. A aposentadoria é calculada assim, não é? Salário de contribuição gera salário de benefício que gera renda. O que eu vou trazer para calcular essa aposentadoria mais adiante? Eu vou trazer salário só ou eu posso usar o mês em que ele teve renda do auxílio-doença? Tanto eu posso levar em conta para escolher os 80% maiores os salários, quanto o salário de benefício que usou para calcular o auxílio-doença. Então, quando ele recebeu o benefício no período básico de cálculo, eu vou cogitar do seguinte, esse vem para cá, então, né, esse vem para cá, e este daqui vem para cá. Desses valores aqui, vamos dizer que é valor X e valor Y. Eu vou utilizar, tá? Esses três aqui, tá? O valor desse salário de benefício foi Y. O valor da renda do auxílio-doença eu vou chamar de R. O que vem para cá, esse R aqui eu não deixo vir para cá, a renda não vem. O que vem é o salário de benefício que gerou o auxílio-doença. Aí esses três valores aqui é que serão considerados para cálculo da aposentadoria por invalidez, escolhendo-se 80% com os maiores valores. Quando, no início ou no término do período, o segurado tiver percebido benefício por incapacidade e remuneração, será considerada na fixação do salário de contribuição do mês em que ocorreu esse fato, a soma dos valores do salário de benefício e do salário de contribuição, respectivamente, proporcionais aos dias de benefício e aos dias trabalhados, respeitando o limite máximo do salário de contribuição. Então, eu tenho uma professora de inglês que é professora de balé, lembra? Ela fica sem poder exercer a atividade do balé e fica de auxílio-doença para o balé. E continua trabalhando, dando aula de inglês e tem a remuneração do inglês. O que eu vou considerar naquele mês em que ela tem auxílio-doença por conta do afastamento do balé e ela tem a remuneração dela por conta da atividade de inglês? Naquele mês ela tem os dois, naquele mês eu vou considerar o quê? O salário de benefício que gerou esse auxílio-doença, tá? Eu vou considerar não a renda do auxílio-doença, não a renda, vou considerar o salário de benefício, sobre o qual eu apliquei 91% e cheguei na renda do auxílio-doença,
e vou considerar a remuneração daquela pessoa no mesmo mês. E se foram dias de auxílio-doença e dias de remuneração, eu tenho que fazer algumas proporcionalidades, tá? Vamos lá. Se houver dúvida quanto ao salário de contribuição informado pela empresa, se ele é um valor mensal ou proporcional aos dias trabalhados, deve-se solicitar esclarecimento à empresa e, persistindo a dúvida, o INSS pode fazer diligência, tá? Por ocasião do requerimento de outro benefício, tá? Se o período de que trata o artigo 47 integrar o período básico de cálculo, será considerado como salário de contribuição o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da aposentadoria por invalidez, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de um salário mínimo, nem superior ao limite máximo do salário de contribuição. Então, vamos ver o que é isso. Eu tenho um indivíduo que durante um tempo trabalhou, teve o salário dele todo mês. Depois desse período, esse indivíduo teve um sério problema de saúde, se aposentou por invalidez. Um tempo depois, ele vai na perícia e se descobre que ele recuperou a capacidade de trabalho. E ele vai, depois nós vamos ver como é que funciona isso, ele vai receber as chamadas mensalidades de recuperação, tá? Que podem ser no valor de 100% da mensalidade de recuperação, tá? Pode ser 100% da aposentadoria por invalidez, depois 50%, depois 25%, a gente vai ver isso. Aí vamos dizer que ele, né, voltou a ter salário e depois ele acaba tendo um problema e realmente ele tem que se aposentar. Vejam, dentro do período básico de cálculo, eu vou encontrar esse indivíduo com salário, eu vou encontrar esse indivíduo recebendo a aposentadoria por invalidez, eu vou considerar esse indivíduo com mensalidades de recuperação, tá? De valores diversos, 100%, enquanto ele recebe 100% de mensalidade de recuperação, ele ainda é considerado aposentado por invalidez, depois 50%, depois ele voltou a trabalhar, tem salário e depois teve que se aposentar. Muito bem. Como é que eu vou considerar os ganhos dele para levar para aquela minha média, que é o salário de benefício, para esse novo benefício aqui que ele veio requerer? Eu tenho que levar em consideração esses salários, ok, salário, a aposentadoria por invalidez, eu não considero a renda da aposentadoria, eu vou calcular eu tenho que ver qual foi o salário de benefício que gerou essa renda. E aí eu vou usar o salário de benefício. Quando alguém recebe mensalidade de recuperação, eu vou ter também salário de benefício que gerou a renda da mensalidade de a renda da aposentadoria por invalidez e depois a renda da mensalidade. Então, eu vou usar esse salário de benefício aqui também. Aqui, ok, eu uso salário e eu estou usando salário de benefício que gerou a renda da aposentadoria por invalidez, depois o salário de benefício que gerou a aposentadoria por invalidez e as mensalidades de recuperação, salário, de novo, eu faço a minha planilha, vejo quais são os maiores valores, tudo devidamente reajustado, e assim eu consigo fazer essa nova média para cálculo desse benefício aqui, tá? Tem todo esse histórico para eu levar em conta, tá? De uma vida de trabalho, de recebimento de benefício, de recuperação da capacidade, onde eu vou considerando diferentes valores para colocar na minha planilha, atualizá-los e calcular o salário de benefício para o novo benefício. Então, segurado que recebe auxílio acidente. Isso daqui, gente, é interessante, tá? Nós temos aqui a situação de um segurado que ele, até 10 de novembro de 97, ele conseguiu se aposentar. Então, ele se aposentou por cumprimento de requisitos,
tá? Por ter um fato gerador do direito ao benefício, até a data de 10 de novembro de 97. No momento lá atrás, quando ele chegou para se aposentar, ele recebia o salário dele e ele tinha conquistado no passado o direito ao auxílio acidente. Então, chega até 10 de novembro de 97 um segurado que, por conta da legislação anterior, tinha, né, conquistado direito ao salário, ou direito ao salário, ele tinha salário e tinha conquistado direito ao auxílio acidente. Quando ele vai se aposentar até 10 de novembro de 97, a aposentadoria é calculada com base só no salário. E ele continuará a receber o auxílio acidente. Por quê? Naquela época, tá, o auxílio acidente não integrava o cálculo da aposentadoria. O auxílio acidente seguia sendo pago junto com a aposentadoria e o nosso segurado vai ficar recebendo os dois. Ora, quando eu tenho um segurado que vem recebendo auxílio acidente e vem no INSS se aposentar a partir de novembro de 1997, por conta dessa MP 1596-14, o que acontece? Ele recebia salário, sim, e ele tinha conquistado direito a essa indenização paga pela Previdência chamada auxílio acidente. Quando ele vem se aposentar a partir de 11 de novembro de 97, eu vou usar o salário e o auxílio acidente para calcular o SB. Todos os dois, salário e auxílio acidente, integram o salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício. E esse salário de benefício, portanto, vai ficar maior e vai resultar numa renda de aposentadoria maior. E ele não vai receber mais o auxílio acidente separado? Não. O auxílio acidente, ele integra o salário de contribuição para calcular o salário de benefício e obter o valor da renda de aposentadoria. É o que nos diz o artigo 163. Eu vou parar aqui e na próxima aula, então, nós vamos continuar conversando. Deixa eu só ver aqui os meus slides. Vamos ver quantos slides eu ainda tenho. Ainda temos muitos slides. Paramos aqui, na próxima aula continuamos a conversar sobre, né, as consequências no cálculo de benefício da percepção de auxílio acidente por parte do segurado. Então vamos até a próxima aula ainda com salário de benefício. Até lá!